Amém? Traga aqui na frente sua fidelidade, por favor, em nome de Jesus. Coloque no alforje. Se você trouxe pedido, entrega o pedido nas minhas mãos, por favor, igreja, para eu colocar na minha frente. E Deus vai atender o pedido do teu coração. Pode ter certeza. Diga assim seja. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Isso. Olha o livro. Olha o capítulo. Olha o livro. Olha o livro, gente. Qual que é o capítulo? Qual que é o livro? Qual que é o capítulo? Pergunta, irmão, se ele trouxe aqui. Pergunta aí, Brasil. Você trouxe aqui, meu irmão? Porque hoje é Santa Ceia. Diga glória a Deus. E na Santa Ceia, Jesus desce da glória para poder então participar com a igreja da comunhão sagrada. É triste ver pessoas que não levam a sério a santidade de Deus, mas elas mesmas podem no dia a dia, porque a palavra de Deus ela não volta atrás, ela se cumpre. Diga glória a Deus. Qual que é o livro? Mateus capítulo 11. Quem encontrou, diga eu. Diga glória a Deus. Jesus prega nas cidades. Todos acharam? Vamos lá. Mateus 11. Jesus prega nas cidades. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos perguntar: és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus orientou os 12 sobre a obra de Deus, como alcançar as almas, como atingir o coração de alguém que está sofrendo para que ele se entregue para Deus. Então João Batista, que era um pregador do deserto, que pregava a vinda de Jesus, a vinda do Messias, ele estava preso já para morrer, para ser decapitado. E ele pediu aos seus discípulos que fosse até Jesus e perguntasse para Jesus: você é aquele que nós estávamos esperando? Ou nós vamos ter que esperar que outro ainda venha para ser de fato e de verdade o Salvador de Israel? Não do partido de Israel, mas das almas de Israel. Então Jesus respondeu para os discípulos de João Batista: o que vocês estão vendo testificam a meu respeito, porque o cego enxerga, o paralítico anda, o morto ressuscita, e até ao pobre é anunciado o reino dos céus. Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quer dizer, Jesus disse: estas são as obras de Deus para com o povo. Essas são as obras que mostram que Deus está presente para mudar a história de quem crê. Bem-aventurado, feliz é aquele que não encontrar em mim motivo de tropeço. Eu te pergunto: Jesus falhou em algum momento? Sim ou não? Jesus pecou? Sim ou não? Não. Jesus nunca errou, nunca falhou. Então não
Então Jesus mostrou para os discípulos de João Batista que era de fato chegar no reino de Deus a toda criatura. Cabe ao homem acreditar na palavra de Deus. Eu não posso te convencer a nada. Quem te convence é o Espírito Santo. Eu não posso te convencer a parar de andar com as coisas erradas. Eu não posso te convencer a parar de mentir. Eu não posso te convencer a parar de fazer o que não agrada ao Senhor Jesus. Quem toca no teu coração é o Espírito Santo. Cabe a você obedecer ou não. Se você segue o conselho dos ímpios, quem vai colher maldição é você, não sou eu. A Santa Ceia não é para quem está 100% salvo. A Santa Ceia é para recuperar o perdido do pecador. A Santa Ceia é para restaurar a comunhão do ser humano para com Deus. Por que Jesus disse aos pobres é anunciar o reino dos céus, o Evangelho? Porque naquele tempo existiam as sinagogas e só frequentavam as sinagogas pessoas influentes, pessoas que tinham poder financeiro alto, pessoas com boas roupas, pessoas com cargos altíssimos, digamos que era a elite da época. Quem está entendendo? Só que Jesus veio para mudar tudo. Jesus pregou para o ladrão, para o assassino, para a prostituta. Ou não pregou? Pregou. Mostrando que Deus pode recuperar o perdido. Mostrando que Deus não olha como o homem olha, com olhar de desprezo, de culpa, de julgar. Jesus olhou para todos com olhar de misericórdia, de compaixão. Jesus sempre estendeu o quê? A mão. Eu dizia no culto da manhã, eu vou dizer para você agora à noite. Você ouve o modismo dizendo: nós precisamos ganhar almas, nós precisamos ganhar almas, nós precisamos alcançar mais almas. Quem já ouviu alguém falar assim? Seja no rádio, na televisão, no jornal, na internet, quem já ouviu? Nós precisamos alcançar mais almas. Só que na hora que essa alma vem até os determinados tempos, nem sempre essa alma é tratada como alma. Na maioria das vezes é tratada como número. Fala-se tanto em salvar almas, mas o interesse de grande maioria desses líderes é tirar proveito das almas, arrancar mais dinheiro das almas do que restaurar a alma da pessoa. Eu estou falando besteira, gente. É a pura verdade. É a pura verdade. Quando entra na igreja, não digo em todas, né? Mas na grande maioria acontece. Quando entra na igreja um bêbado, um mendigo, um andarilho, ele é recebido de uma forma. Quando entra alguém com anéis, colado, com um carro mais ou menos legalzinho, já é tratado diferente. E não pode ser assim. Alma é alma. Morreu, irmão. Vai todo mundo passar pelo mesmo processo. Julgamento eterno. Quem está entendendo? Me ajuda a alcançar mais almas. Olha, me ajuda a alcançar mais almas. Deus dá a condição. Deus dá a condição. Aí na hora que o sujeito tem condição, na hora que chega uma pessoa suja na igreja, não quer nem ouvir. Porque está bebendo, está com cheiro de cachaça, não vou atender não, manda embora. Eu não vou falar com ele não, porque ele está bêbado. Mas vai procurar saber agora por que está bêbado. Às vezes está bêbado porque perdeu a família, perdeu um parente de alguém doente, está no hospital. E o desespero foi tão grande que a primeira coisa que veio na mente foi: eu vou me embriagar para esquecer um pouco dos problemas. Quem já conhecia alguém nessa situação? Acontece. Mas se parar um carrão e a pessoa descer com um salto 15, 17, 22, aí é para dar tudo matando. Que gracinha. Por isso que Jesus disse que dificilmente os ricos entrarão no reino dos céus. Sabe por quê? O rico quer glória, o pobre não quer nada, só quer respeito.
e ser respeitado. O rico vai sentar, quer limpar a cadeira. E se sentar alguém com uma roupinha mais simples do lado, não encosta em mim, porque eu estou usando Versace. Que inferno. Nós temos que valorizar a alma. Diga glória a Deus. A alma. Às vezes a pessoa fala, nossa, o pastor fala assim dessa forma, tão direta. Porque Jesus não passava a noite não. Jesus não queria saber se o fulano tinha dinheiro ou deixava de ter. Jesus falava do reino de Deus. Quando João Batista ouviu que estava acontecendo uma revolução na época, os doentes estavam sendo curados, o que estava destruído estava sendo restaurado, na mesma hora ele pensou: esse é o Messias, o enviado de Deus. Está se cumprindo a profecia. De fato, Deus mandou o Salvador. Versículo 7 diz assim, presta atenção. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem de roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver o profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí que eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Na versão corrigida, a palavra diz que João Batista foi comparado a um anjo para preparar o caminho para Jesus vir. Por que João Batista foi comparado a um anjo? Era um homem sofrido, era um homem que vivia no deserto, pregando no deserto, não tinha nenhum tipo de conforto, não tinha luxo nenhum, não tinha multidão para ele pregar. Era um gato pingado que passava pelo deserto e anunciava que Jesus ia vir. A roupa dele era trapos, ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E Deus o compara a um anjo. Por que Deus compara um homem pecador, nascido de Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus? Logo eles eram primos. Por que Deus comparou João Batista a um anjo? Porque João Batista não queria nada a não ser obedecer a ordem de Deus. João Batista não queria a glória da minha das costas. João Batista não queria sandálias caras, com mantos carrados. Não. João Batista, ele queria somente pregar o reino de Deus. Diz assim, versículo 11: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. É o tal de bater no peito e falar que é profeta hoje em dia. Não porque é o profeta disso, é o profeta dos milagres, é o profeta da multidão, é o profeta do SPC e Serasa, é o profeta da confusão, é o profeta da restauração, é o profeta dos casais. Só que Jesus disse que o maior profeta, maior, era João Batista, e não pregava para a multidão. Sabe para quantas pessoas João Batista pregou? Sabe qual é o máximo de pessoas que João Batista conseguiu pregar de uma vez só? Caravana de comerciantes que passavam pelo deserto, levando camelo, levando mercearia, levando
levando temperos, levando gado de um lado para o outro. A maior comitiva que passou perto de João Batista foram de 40 camelos. Isso não quer dizer que tinham 40 homens. Porque o homem pode muito bem conduzir 3, 4 camelos por causa daquela corda que vai no pescoço do bicho. João Batista não pregava para a multidão, mas foi comparado ao anjo. E Jesus Cristo pregou com respeito a João e disse: João Batista é um homem que, nascido de mulher, é o maior profeta. Esse negócio de bater no peito e falar: a igreja está cheia, a igreja está lotada. João Batista não precisa disso para poder falar de Jesus. Não. João Batista não precisou disso aqui não. Nem disso. E falou de Jesus. Foi comparado a anjo. Hoje é um tal que queria dar de relógio de 50 mil reais e falar aqui: olha, eu tenho o dom da riqueza, tem. Os antigos do povo está fácil. Mas ir ralar lá fora, quem quer? Plantar, cultivar a terra, levantar cedo e dormir tarde. Está tudo às avessas hoje em dia. Mas já o juízo de Deus chega para essas nações. Chega ou não chega, gente? Chega ou não chega, Brasil? E chega. E como vai chegar? Ai daquele que usou o nome de Jesus para se dar bem na terra. Já você vai ter notícia que vai acontecer. Diz assim, versículo 12, acompanhe comigo, por favor. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Olha que tremendo. Desde os dias de João Batista, que pregava no deserto, o reino dos céus, ou seja, a salvação, é alcançada, é tomada por esforço. Só se apodera da salvação aquele que se esforça. Só toma posse da coroa da vida aquele que se esforça. Só tem a certeza da salvação aquele que se esforça. Mas por que esforço eu preciso ter então? De que forma eu preciso agir para me esforçar para ter a certeza da salvação? Para que o reino dos céus alcance a minha alma? Veja só, o esforço, primeiro, é cumprir o mandamento de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como assim? Não é julgar o próximo. Não é pisar no próximo, né? Trazer a destruição para a vida do próximo, desejar o tropeço do próximo. Não, é amar de verdade como você se ama. Se é que você se ama. Tem gente que não se ama, por isso não consegue amar ninguém. A pessoa não tem amor próprio, então todo mundo para ela é indiferente. Quem está entendendo? Pergunta para ela, está entendendo? Não tem amor próprio. Então quando chega alguém para ajudar, para conversar, para compartilhar algo, a primeira atitude é querer pisar, é querer mostrar que está por cima. Mas eu digo sempre, a vida é uma roda gigante. Hoje você pode estar embaixo, mas amanhã Deus te coloca por cima. Aí quero ver aquele que pisava tanto em você, ver você por cima e falar: não pisa em mim agora não, esquece o que eu fiz. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós nos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia e nem bebia, e diziam: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores.
pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Em outras palavras, nunca está bom. A pessoa que não quer se entregar para Deus, ela sempre arruma um motivo para dizer o porquê que ela não se entregou para Deus. Jesus estava explicando. Antes de João, até João, era pregado que Jesus ia vir. E o povo não queria se entregar porque queria esperar chegar Jesus. Quando Jesus chegou, as pessoas queriam mais avaliar as atitudes de Jesus do que acreditar em Jesus. Aí eu não vou me entregar, não sei se ele é Jesus mesmo não, eu não sei se ele é o Messias de verdade não, porque ele come com os pecadores. Eu não vou me entregar para esse homem não, porque olha, ele bebe vinho, ele fala com os publicanos. Como é que pode o Filho de Deus falar com o pecador? Não. As pessoas queriam tanta perfeição, mas não queriam se entregar a Jesus. Jesus disse: aqui que eu vou comparar essa geração, esse povo desse tempo, são semelhantes a meninos que fazem qualquer tipo de ação e querem recompensa. Nós estamos tocando flauta, aplaude a gente. Nós estamos tocando marcha fúnebre, chora aí, reage, olha para a gente. Nós queremos muito mais para nós do que qualquer outro tipo de ação. Isso é da raça humana. O homem quer glória e não quer dar glória a Deus. O homem quer fama, mas não quer dar louvores a quem? A Deus. O homem quer aplausos, mas não quer dobrar os joelhos para Jesus. Quem está entendendo? O reino dos céus é tomado através do quê? Esforço. Amar Deus, amar o próximo como a si mesmo, obedecer a palavra, se afastar do que não convém com o servo de Deus, se afastar de amizades que não te ajudam a estar em santidade, permanecer em comunhão, para que se cumpra em você a promessa da salvação. Eu não posso trazer a certeza da salvação a você, mas o Espírito Santo testifica no teu coração se a palavra de fato falou com a palavra ou não. Diga agora a Deus. Fique de pé, Senhor, por favor. Pastor, qual é o primeiro passo para que eu então me esforce para alcançar a minha salvação? Nós vamos participar da mesa de Cristo, através da Santa Ceia. Você vai beber do sangue de Cristo, vai beber da carne de Cristo. Mas não adianta você beber do suco de uva e comer do pão e lá fora voltar a fazer tudo que está errado, voltar a fumar, beber, prostituir, não. Você tem que colocar um ponto final na sua escravidão com respeito aos vícios. Você tem que colocar um ponto final com respeito à sua escravidão, com respeito às coisas do mundo. Você tem que colocar um ponto final e não você mais usado pelo mal. A minha vida é para glorificar Jesus Cristo. João Batista não teve luxo nenhum, mas ele preservava a salvação, a comunhão com Jesus. Depois de um bom tempo, pelas obras, pelos testemunhos, foi chegar ao conhecimento de João Batista que na verdade ele era o primo de Jesus. E quando João Batista percebeu que era o primo de Jesus, ele foi ver que o plano de Deus de salvação é mais perfeito do que a mente humana possa projetar. Em outras palavras, Deus preparou todo o meu redor para que eu pudesse me entregar a Jesus Cristo e alcançasse minha salvação. Fez isso comigo, fez isso com você. Deus preparou tudo à sua volta para que você entregasse a tua alma para Jesus. Diga glória a Deus. Nós não temos o porquê falar: Jesus não olhou para mim. Não, Jesus não olhou sim. Jesus não me deu chance. Não, Jesus deu chance para você, para mim, para todos nós. Então não desperdice essa chance. Aproveite essa chance que Deus tem dado. Diga glória a Deus. Levante os elementos sagrados do céu em nome de Jesus. Isso. Peça para Jesus consagrar.
Jesus abençoar. Peça para Jesus que quando você participar, você seja avivado por Deus. Você